Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha Psicoinfantil e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre habilidades sociais. Esse é um tema que vocês perguntam muito no Instagram por causa dos grupinhos de habilidades sociais que eu faço com as minhas crianças. Então eu vou falar para vocês quais são as principais habilidades sociais da infância e vou dar 5 ideias de atividades que eu uso nos grupinhos. Vem comigo! Para a gente começar a falar de habilidades sociais, tem um ponto bem importante que eu preciso explicar para vocês, que existem diversos autores, tanto no Brasil quanto no mundo, que falam sobre habilidades sociais de algumas formas diferentes. Então, para cada autor, vai ter uma questão sobre o que são habilidades sociais e quais são as diferenças e nuances entre competência social, pensamento social, habilidade social, etc. Tá, nesse vídeo eu vou usar como autor principal os Del Prete, porque eles têm 4 livros publicados, se eu não me engano, sobre o tema de habilidades sociais. São autores bem conhecidos aqui no Brasil, então eu vou usar o que eles trazem no livro deles chamado As Principais Habilidades Sociais da Infância. Os autores Del Prete e Del Prete separaram as habilidades sociais em 7 categorias principais, que são autocontrole e expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade, fazer amizades, solução de problemas interpessoais, habilidades sociais acadêmicas. Então, dentro de cada uma dessas habilidades, existe as subcategorias. Então, eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho o que a gente mede dentro de cada habilidade social, de acordo com Del Prete e Del Prete. Dentro de autocontrole e expressividade emocional, a gente vai ter reconhecer e nomear as próprias emoções e as emoções do outro, controlar a ansiedade, falar sobre emoções e sentimentos, acalmar-se, lidar com os próprios sentimentos, controlar o humor, tolerar frustrações, mostrar o espírito esportivo e expressar as emoções positivas e negativas. Então a gente vê que nessa categoria envolve toda a questão de psicoeducação das emoções, tanto de compreender as suas próprias emoções, quanto do outro e o que fazer nessa relação, porque às vezes a emoção do outro me incomoda, eu preciso saber controlar o que aquilo causou em mim para não responder o outro de uma forma agressiva, etc, tá? Então, dentro dessa categoria principal, são essas as subcategorias que a gente tem para essa habilidade social. Vamos para a próxima. Dentro da categoria chamada civilidade, a gente vai ter cumprimentar pessoas, despedir-se, usar locuções como por favor, licença, obrigada, me desculpe, saber aguardar a vez para falar, fazer e aceitar elogios, seguir regras ou instruções, fazer perguntas, responder perguntas e chamar o outro pelo nome. Então, dentro das habilidades de civilidade, envolve muito o contato com o outro no sentido da conversa e da comunicação. Saber manter uma conversa, saber esse tempo de troca de turnos na conversa, né? Porque geralmente uma pessoa faz uma pergunta, aí a outra responde, aí você responde a resposta, pergunta de novo. Então, tudo isso são habilidades que a gente consegue treinar no grupinho de habilidades sociais. Vamos para a próxima. Empatia. Então, dentro de empatia, a gente vai ter observar, prestar atenção e demonstrar interesse pelo outro, reconhecer ou inferir sentimentos do outro, compreender a situação, ou seja, assumir a perspectiva do que está acontecendo naquela situação completa, não é só a parte do todo, é tudo, demonstrar respeito às diferenças, expressar compreensão pelo sentimento ou experiência do outro, oferecer ajuda e compartilhar. Então vê que dentro da empatia não é só o que a gente fala sobre a criança que é empática, se coloca no lugar do outro, não. São muito mais detalhes, além dessa questão de realmente se colocar no lugar do outro. É uma listinha de coisas que está dentro da habilidade social de empatia, segundo os autores. A próxima é assertividade. Vamos lá. Expressar sentimentos negativos como raiva e desagrado. É diferente eu falar assim, eu não gostei disso, eu tô com muita raiva, do que eu jogar todos os brinquedos na cara da outra criança. Que às vezes os nossos pacientes que não têm essa habilidade desenvolvida, eles vão e reagem direto no impulso, ao invés de conseguir se expressar. Não só as crianças, não é mesmo? Veja os adultos no trânsito hoje em dia. Falar sobre as próprias qualidades ou defeitos, concordar ou discordar de opiniões, fazer e recusar pedidos, lidar com críticas, gozações, pedir uma mudança de comportamento do outro, explicar que não gostou daquilo, como que pode melhorar, defender os próprios direitos e também resistir à pressão dos colegas. Então, ser assertivo, de acordo com os autores, é realmente você conseguir expressar sua opinião, seus pensamentos, suas conclusões frente ao outro, conseguindo entender a visão geral do que está acontecendo. Então é super complexo. Pra gente que somos seres humanos que não tem inabilidade
habilidades sociais, ou talvez um ponto ou outro assim, parece muito fácil, tipo, não, mas é só você ler a cena e saber o que fazer. Mas sabe aquela coisa que fala assim, quando a gente vai numa festa muito chique, que tem os talheres diferentes e os copos, e você fica tipo... O que eu tenho que fazer aqui? É uma super habilidade social você entender que se você não sabe o que fazer, você vai observar outras pessoas fazendo antes de agir. Então, se você chega num ambiente que você não conhece e não sabe o que fazer, essa habilidade de você observar o que estão fazendo, como que estão se comportando, o que estão falando, qual que é o tom de voz, como que é a posição desses talheres, desses copos, do corpo, as pessoas na mesa... Tudo isso envolve vários detalhes de habilidades sociais, de observação, de percepção, compreensão do todo, conseguir, moldar o seu comportamento frente àquele ambiente social. Tudo isso envolve diversas habilidades sociais que eu tô contando para vocês nesse vídeo. Vamos para a próxima categoria, que é fazer amizades. Fazer perguntas pessoais, responder perguntas, oferecer informação livre, aproveitar as informações livres oferecidas pelo outro, sugerir atividade, cumprimentar, saber se apresentar, elogiar e aceitar elogios, oferecer ajuda e cooperar com o amigo, iniciar e manter uma conversação, identificar e utilizar jargões apropriados daquela conversa. Tudo isso está dentro de fazer amizades. Quando a gente começa a pensar que fazer amizades não é só dizer oi, brinca comigo, a gente entende a dificuldade que os nossos pacientes têm de fazer amizades, de ir para a escola, de estar numa festinha, de encontrar um amigo num lugar e não saber o que fazer, porque tem essa inabilidade social, então fica aquela ansiedade, angústia de o que eu faço, o que eu pergunto, eu quero ser amiga dele, mas eu não sei o que fazer. Então a gente entende a dor do paciente quando a gente começa a entender que dentro da habilidade de fazer amizades, por exemplo, tem muitos detalhes que o nosso paciente vai precisar para aumentar o repertório social dele, para conseguir estar no ambiente fazendo amigos. Agora a gente vai para a solução de problemas interpessoais. Acalmar-se diante de um problema, pensar antes de tomar decisões, ou seja, não ser impulsivo, que vocês devem ter vários pacientes impulsivos, assim como eu. Reconhecer e nomear diversos tipos de problemas, identificar e avaliar possíveis soluções para um problema, escolher, implementar e acionar uma alternativa de solução para um problema, avaliar esse processo de tomada de decisão. Será que foi a melhor escolha? Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. O que aconteceu quando eu fiz essa ação? Aquilo aconteceu, então eu tinha que fazer assim. Todo esse processo está dentro da solução de problemas interpessoais. E aí chegamos na nossa última habilidade social, que é habilidades sociais acadêmicas, que tem um viés mais escolar, certo? Então vai misturar um pouquinho de cada uma das áreas em uma grande lista do que essa criança deveria ter para estar com essa habilidade adquirida. Então vou listar para vocês. Seguir regras ou instruções orais, observar, prestar atenção, ignorar interrupções dos colegas, imitar comportamentos socialmente competentes. Essa é uma habilidade incrível. Vocês também têm pacientes que imitam tudo, coisas boas e coisas ruins, e aí a gente fica, que bom que ele tá imitando, esse comportamento é ótimo, mas esse aqui não. Como é que eu vou fazer para esse paciente só imitar os comportamentos que são funcionais e bons para ele, e não imitar o amigo que cospe, o amigo que morde, o amigo que joga coisas? Desafiador, né? Aguardar a vez para falar, fazer e responder perguntas, oferecer, solicitar e agradecer ajuda, buscar a aprovação pelo desempenho realizado. Então sabe a criança que faz alguma coisa e fica naquela expectativa de você falar, que legal, muito bem, que legal que você fez. Elogiar e agradecer os elogios, reconhecer a qualidade do desempenho do outro amigo, atender pedidos, cooperar e participar das discussões. Então essas eu listei para vocês hoje as 7 principais áreas e subcategorias dos autores Del Prete e Del Prete. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do livro, que tem essa tabelinha, e no próximo vídeo eu vou explicar como avaliar o déficit em cada uma dessas habilidades sociais. Del Prete separou então essas habilidades sociais em 3 grandes déficits, tá? Então, o déficit de aquisição, o déficit de desempenho e o déficit de fluência. Se você quer entender mais sobre esses 3 déficits, comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu gravo e explico melhor para vocês. Eu prometi para vocês que ainda nesse vídeo eu ia falar sobre 5 ideias de atividades que eu uso nos grupinhos terapêuticos. Então vamos lá. A primeira atividade que a gente trabalha várias áreas, e eu não vou especificar quais, mas você vai entender quando eu contar como é essa atividade, que é muito simples. Então toda vez que as crianças chegam no grupo terapêutico, a primeira atividade, desde que elas já tenham um nível cognitivo e social para essa atividade, tá? Os pequenininhos talvez ainda não consigam, mas crianças de 4 a 5 anos em diante já vão dar conta, vai ser
o momento das novidades. Então as crianças podem vir com dica visual de casa, então uma fotinho de algo que eles fizeram no final de semana, ou as crianças que não precisam da dica visual não vão usar, e eles vão ter que contar algo que eles fizeram no final de semana. E aí a gente incentiva os amigos a fazerem perguntas sobre o que aquele amigo está contando. A segunda atividade que eu selecionei é um circuito com as cartinhas das emoções. Então, usando esse baralho das emoções, que eu vou deixar a fotinha aqui do lado para vocês, vocês fazem um circuito pela sala, onde tem várias cartinhas das emoções, e a criança passa pelo circuito, pega uma cartinha e vai precisar explicar que emoção é aquela e o que está acontecendo naquela figura. É simples, mas tem a questão do movimento, que ajuda essas crianças a manter maior atenção na atividade, e trabalha a questão de emoção, que vai ser na habilidade de autocontrole e expressividade emocional. A terceira atividade no treino de habilidades emocionais se chama Conhecendo o Amigo, usando esse material que eu vou deixar aqui do lado, que é da Estímulos Aba, que as minhas alunas do Psicoplano têm desconto. Você vai poder fazer um trabalho de pergunta e resposta para o seu paciente. A quarta atividade que eu vou trazer para vocês é um jogo que no momento atual é o meu preferido, que se chama Pontinho de Vista. Também vou deixar a foto aqui do lado para vocês. E esse jogo é incrível para trabalhar a parte de compreender uma situação, emoções da situação, perguntas e como poderíamos resolver aquela situação. Ele é um jogo com várias imagens, né, de situações que as crianças podem viver ou ver. Tem situações legais, situações tristes, situações desafiadoras, tem várias imagens, e você também pode procurar na internet imagens específicas em site de foto e usar isso, né? Não precisa comprar o jogo físico. E aí você traz a imagem para os seus pacientes e pergunta o que está acontecendo aqui, como é que a gente pode resolver. A gente também faz teatro em cima dessa imagem, então a gente fala, você vai ser esse, eu vou ser esse, vamos fazer o teatro. Aí imita a cena e depois fala, e agora, como é que a gente resolve isso? E teus pacientes precisam tentar trazer a resolução que eles pensaram para a imagem para a vida real, versão teatro. Então, assim, essa é uma atividade super completa. A gente realmente trabalha um pouquinho de cada uma daquelas áreas que vocês viram no começo desse vídeo. E a última atividade é um jogo de tabuleiro muito fofinho que se chama Descolados, que ele é focado em treino de habilidades sociais. Então você vai ter um grande tabuleiro, a foto também tá aqui do lado, o tabuleiro, e vão ter cartinhas com situações, problemas, resoluções, fazer elogio, agradecer o elogio. Tem várias situações que também passam por todas essas áreas de habilidades sociais que eu contei para vocês no vídeo de hoje. Gostaram das 5 dicas de jogos e atividades? Comenta aqui embaixo para mim qual que você mais gostou e qual que você já vai começar a usar no teu consultório. Eu espero que esse vídeo tenha trazido várias ideias para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.